Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui para mais uma leitura do livro Autoestima e seus 6 pilares. Nossa leitura comentada hoje vai ser do capítulo 16, Autoestima e Psicoterapia. Então, se você é um interessado em desenvolvimento humano, se você é um profissional de desenvolvimento humano, psicólogo, terapeuta, psicopedagogo ou pedagogo, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Você está no local certo, porque Autoestima e seus 6 pilares é um clássico em se tratando dos estudos da autoestima, tá? Nós estamos falando desse livro aqui, de Nathaniel Branden. Nathaniel Branden, gente, foi um mestre, tá? Nos estudos da autoestima. Ele dedicou mais da metade da vida dele, né, debruçado sobre esse assunto. Ele é considerado o precursor desses estudos, foi aquele que realmente mergulhou no cerne dos estudos da autoestima. Ele é referência mundial. Então, simplesmente você está agora em contato com o cara que fez o estudo mais sério em se tratando da autoestima no mundo. Isso não é só a minha opinião, não, apesar de eu ser uma entusiasta, né, e uma grande fã, né, do Nathaniel Branden, mas você pode constatar isso aí estudando a obra dele, né, e vendo aí as referências em relação a ele na internet, certo? Eu convido você a conhecer Nathaniel Branden, você não vai se arrepender. É um autor, assim, de uma leitura muito profunda, ele vai no cerne da questão, mas ele, ao mesmo tempo, um autor de fácil entendimento, tá? Ele não é um pesquisador complexo, que usa de muitas palavras rebuscadas, é muito simples entender Nathaniel Branden, né? Então, a gente vai sempre fazer aqui os comentários, né, de alguns trechos dos capítulos, mas você aí vai ter o seu entendimento de uma maneira muito tranquila, porque é um autor muito fácil de se entender, tá? Então, se você quiser também adquirir o PDF do livro, eu convido você a acessar o link aí abaixo de um grupo de WhatsApp, que é um grupo aí de estudos em que a gente faz ali alguns comentários a respeito da obra, tem pessoas que tiram dúvidas, mas para você ter acesso ao PDF, você tem que entrar lá, tá? Nós não estamos ganhando absolutamente nada com esse PDF, é simplesmente porque, gente, as editoras não estão mais imprimindo Autoestima e seus 6 pilares, o que é uma grande pena. Então, para que as pessoas possam ter acesso aí ao material, eu estou disponibilizando aí esse PDF. Mas você poderá adquirir o livro em segunda mão pela estante virtual ou pela Amazon, mas a versão em inglês, e aí se você não domina o inglês, pela ferramenta Kindle, né, você pode fazer ali a tradução para o português. Então, você tem essas duas formas aí, tá? Ler através do PDF, entrando no grupo, você pode adquiri-lo em segunda mão pela estante virtual, e você também poderá adquiri-lo em inglês pela Amazon, através da ferramenta Kindle, certo? Bom, então, sem mais delongas, deixa eu compartilhar aqui a minha tela, e vamos começar a leitura, né? Deixa eu alterar aqui o nosso layout. Hoje eu vou ficar pequenininha aqui. Então vamos lá, gente. Começando a nossa leitura. Autoestima e seus 6 pilares, capítulo 16, Autoestima e Psicoterapia. Vamos ver o que Nathaniel Branden nos traz a respeito desse assunto. Autoestima e psicoterapia. Na década de 50, quando comecei a prática da psicoterapia, convenci-me de que a baixa autoestima era um denominador comum a todas as variedades de sofrimentos individuais com que deparava na clínica. Via a baixa autoestima como um fator causal predisponente a problemas psicológicos e também como uma consequência dos mesmos. A relação era recíproca. Como já disse na introdução, foi essa descoberta que mobilizou meu fascínio pelo assunto. Bom, então aqui é Nathaniel Branden, né, conversando aqui com a gente, dizendo como ele começou, né, quais foram qual foi a motivação dele, né, para ele começar os estudos da autoestima. Às vezes, os problemas podiam ser entendidos como expressões diretas de uma autoestima subdesenvolvida. Por exemplo, a timidez e o medo de afirmar-se ou o medo da intimidade.
Outras vezes, os problemas podiam ser entendidos como consequências da negação de uma autoestima fraca, ou seja, como defesas erguidas contra a realidade desse problema. Por exemplo, com um comportamento controlador e manipulador, rituais obsessivo-compulsivos, agressividade imprópria, sexualidade movida pelo medo, formas destrutivas de ambição, visando a produção de alguma evidência de eficiência, controle e valor pessoal. Parecia-me claro que os problemas que manifestavam a baixa autoestima também contribuíam para prolongar a deterioração da própria autoestima. Então, aqui ele está comentando, né, sobre o que ele observou, né, no trabalho clínico dele. E ele percebia que os problemas, a maioria dos problemas, eles podiam ser entendidos como uma forma de autoestima subdesenvolvida, né, como, no caso, a timidez, o medo de afirmar-se, né, ou pessoas que têm medo de intimidade. Então, essas questões, elas têm como uma base a baixa autoestima, certo? E outras vezes ele notou que esses problemas eram consequências da negação de uma autoestima fraca, em comportamentos de compensação, né? Então, a pessoa tinha uma autoestima fraca, ela negava esse problema, e como forma de negação, como forma de defesa, né? A gente sabe que na psicologia a gente tem as defesas, né, contra aquilo que a gente não quer tomar consciência. Então, como forma de defesa, essas pessoas desenvolviam comportamento controlador, rituais obsessivo-compulsivos, agressividade imprópria, sexualidade movida pelo medo, ou formas destrutivas de ambição. Então, aquela pessoa que apresenta uma ambição desmedida como uma forma, né, de ter alguma vivência de eficiência, né, pessoal, quando, na verdade, o que se esconde, né, no bastidor ali, dessa busca obsessiva pelo sucesso, na verdade, uma autoestima enfraquecida. Então, ele percebeu, né, essas duas vertentes aí, na sua vivência clínica, e foi aí que ele foi desenvolvendo esta essa teoria, né, de que os problemas ou eram sempre advindos da baixa autoestima ou em consequência da negação da baixa autoestima, né, como comportamentos de compensação. Consequentemente, desde o início, meu ponto de vista era que a principal tarefa da psicoterapia é ajudar a construir a autoestima. Não era essa a perspectiva de meus colegas. A autoestima mal era levada em conta. E quando isso acontecia, a premissa tradicional era, e ainda é, que a autoestima seria beneficiada, de maneira implícita e indireta, como um subproduto da psicoterapia. À medida que os outros problemas fossem sendo resolvidos, o cliente se sentiria naturalmente melhor consigo mesmo. É verdade que, quando a ansiedade e a depressão diminuem, o cliente sente-se mais forte. Também é verdade que desenvolver a autoestima diminui a ansiedade e depressão. Para mim, a autoestima poderia e deveria ser abordada explicitamente. Deveria estabelecer o contexto de toda a iniciativa terapêutica. Então, ele ainda está introduzindo aqui o assunto para a gente. E mesmo quando não se estivesse trabalhando diretamente com ela, mesmo quando se enfocasse a resolução de problemas específicos, isso seria possível ao se estruturar ou contextualizar o processo de tal maneira que a autoestima fosse explicitamente fortalecida. Por exemplo, quase todas as escolas terapêuticas ajudam o cliente a confrontar conflitos e desafios antes evitados. Mas eu costumo perguntar: como você se sente quando evita uma questão que sabe, em algum nível, que é preciso ser abordada? E como se sente quando domina o impulso de fugir e passa a enfrentar a questão ameaçadora? Enquadro esse processo em termos de suas consequências para a autoestima e quero que os clientes percebam a que ponto suas escolhas e ações afetam o modo como se sentem a respeito de si próprios. Vejo essa percepção como um poderoso motivador do crescimento. Em geral, ajuda muito a enfrentar e superar o medo. Bom, então aqui ele está dizendo como que ele costumava trazer o enfoque da autoestima durante a sua abordagem terapêutica com seus clientes.
Ele gostava de fazer esse tipo de pergunta e trazer para o cliente essa consciência, né, do quanto negar essas questões prejudicava a forma como ele experienciava a vida, né, experienciava a vida e a forma como ele lidava com as questões dele, né. Então, ele está dizendo aqui que só o fato de ter essa consciência já ajudava no enfrentamento, né, já dava mais coragem para enfrentar a questão. Minha intenção nesse capítulo não é discutir a técnica psicoterapêutica em si, mas apenas oferecer algumas observações gerais sobre a construção da autoestima no contexto psicoterapêutico e sugerir algumas abordagens minhas. Dedico o capítulo não apenas aos clínicos ou a estudantes de terapia, mas a qualquer um que, ao pensar em terapia, queira entender a orientação pela autoestima como eixo de referência. Então, aqui ele introduziu, né, o assunto de como ele se interessou pelo assunto da autoestima, de como ele gostava de abordar isso dentro do contexto terapêutico, e aqui ele está dizendo, ele vem trazer aqui algumas sugestões de como os profissionais podem conduzir a terapia, usando a autoestima como um eixo orientador, e não necessariamente discutir técnicas terapêuticas. Cada um tem a sua técnica, tem a sua escola, mas quando você quer abordar a autoestima como eixo orientador, você pode seguir aqui algumas premissas que ele traz. Então, vamos a elas. Os objetivos da psicoterapia. A psicoterapia tem dois objetivos básicos. Um é aliviar o sofrimento. O outro é facilitar e intensificar o bem-estar. Apesar de os dois projetos se sobreporem, eles não são iguais. Reduzir ou eliminar a ansiedade não equivale a gerar autoestima, embora contribua para tanto. Reduzir ou eliminar a depressão não equivale a gerar felicidade, embora, novamente, possa contribuir. Por um lado, a psicoterapia visa reduzir os medos irracionais, as reações depressivas e os sentimentos perturbadores de toda a espécie, talvez advindos de experiências passadas traumáticas. Por outro, encoraja o aprendizado de novas habilidades, de novas maneiras de pensar a vida e de encará-la, de estratégias melhores para lidar consigo mesmo e com os outros, e ajuda a expandir a noção das próprias possibilidades. Coloco ambos os objetivos no contexto que visa o fortalecimento da autoestima. Aumentar a autoestima é mais do que eliminar os elementos negativos. Requer a realização dos positivos. Requer um nível mais alto de consciência a respeito de como a pessoa funciona. Requer responsabilidade pessoal e integridade maiores. Requer a disposição para atravessar o medo e confrontar conflitos e realidades incompatíveis. Exige que se aprenda a enfrentar e dominar, em vez de afastar-se e evitar. Se uma pessoa começa uma terapia e no final do processo não vive mais conscientemente do que no início, o trabalho fracassou. Se no decorrer do tratamento o cliente não cresce em sua autoaceitação, responsabilidade pessoal em todas as outras práticas que sustentam a autoestima, a experiência terapêutica terá de ser questionada. Bom, então aqui ele já está introduzindo, né, a forma como ele acredita que como a autoestima possibilita, né, um maior nível de consciência, um maior nível de autoaceitação e um maior nível de responsabilidade pessoal nas pessoas quando o processo terapêutico é bem sucedido. Então, aqui ele está dizendo que todo processo terapêutico, quando é bem sucedido, ele leva a pessoa a desenvolver os 6 pilares. É uma consequência natural. E a proposta dele aqui é fazermos isso de uma maneira consciente, né? De trazermos isso dentro do tratamento dos nossos clientes de uma maneira direcionada, consciente, né? E voltada para a construção da autoestima. Aquele complemento. Independente da escola, todas as terapias eficientes promovem o crescimento em todas essas dimensões, pelo menos em parte. Mas, se o terapeuta compreende a importância das 6 práticas e as cultiva como um projeto consciente, ele terá mais chance de produzir resultados consistentes.
Ele será desafiado a desenvolver meios cognitivos, comportamentais e vivenciais que promovam a autoestima. Se um dos objetivos terapêuticos for encorajar um nível mais alto de consciência no cliente, de modo que ele possa viver mais atento e mais em contato com a realidade, então, através de conversas, de exercícios e processos psicológicos, de trabalhos corporais e energéticos e de atribuições de tarefas, pode-se trabalhar para a remoção dos bloqueios à percepção, por um lado, e para estimular e energizar um patamar superior de consciência, por outro. Bom, então aqui ele já está dando algumas dicas, né, de como a gente pode trabalhar isso. Se outro objetivo for inspirar a autoaceitação, pode-se criar um ambiente de aceitação no consultório. Levar o cliente a identificar e recuperar partes bloqueadas e rejeitadas do self, aqui o grifo é dele, e ensinar-lhe a importância de manter um relacionamento não antagônico consigo mesmo e com suas partes. Entre parênteses, veja a discussão de subpersonalidades a seguir, tá? Isso é durante aqui o capítulo, a questão das subpersonalidades, tá? É na sequência. Se outro objetivo for fortalecer a responsabilidade pessoal, podem-se, então, frustrar as manobras do cliente para transferir a responsabilidade ao terapeuta, facilitar, através de exercícios, a apreciação do cliente para as recompensas da responsabilidade pessoal e transmitir de todas as formas possíveis que ninguém virá para salvá-lo, e que cada um é responsável pelas próprias escolhas e ações e pela satisfação dos seus desejos. Então, aqui ele já está trazendo algum direcionamento, algum posicionamento em relação a como nós trabalhamos, podemos trabalhar a questão da responsabilidade pessoal, né, do cliente, que é um dos pilares, a questão da autoaceitação, né, criando ali um ambiente de autoaceitação, e formas aí, né, desse cliente identificar e recuperar partes bloqueadas do seu próprio self, né. Então, para isso, ele tem o exercício também, né, das subpersonalidades que vem na sequência. Aqui, se outro objetivo, né, agora falando da autoafirmação, for encorajar a autoafirmação, pode-se criar um ambiente em que a ela seja segura, ensiná-la através de exercícios como de conclusão de frases, o psicodrama, o role-playing e outros. Trabalhar para dispersar ou neutralizar o medo da autoafirmação e encorajar o cliente a encarar e lidar com os conflitos e os desafios que o amedrontam. Se outro objetivo for sustentar uma vida intencional, pode-se transmitir o papel e a importância que o propósito tem na vida. Assistir o cliente no esclarecimento e na articulação dos seus objetivos, explorar planos de ação, estratégias e táticas, e na necessidade que ele sente de alcançar um objetivo, despertando-o para as recompensas de uma vida ativa e intencional, em vez de reativa e passiva. Aqui também outras dicas, né, que ele está dando aí para que a gente estimule o cliente a desenvolver a autoafirmação e a vida intencional, né. O processo terapêutico, ele não precisa ser naquele formato tradicional, né, do terapeuta, do cliente, o cliente trazendo as suas questões, o terapeuta dando uma devolutiva e ele voltando para a tua casa. Não, aqui a gente pode criar uma série de alternativas para ajudar que esse cliente, por exemplo, desenvolva, né, essa autonomia fora do contexto da terapia, né, criando planos de ação, planos de assessoria, exercícios, né, tudo isso ajuda a tornar o processo terapêutico mais eficiente, né, nesse sentido, né, no sentido da construção da própria autoestima. Então, aqui, vocês perceberam, né, ele está dando uma pincelada, ele não está aprofundando muito cada tópico. Se outro objetivo for encorajar a integridade pessoal, é preciso enfocar o esclarecimento de valores, as orientações internas e os conflitos morais, a importância de escolher valores que de fato sustentem a vida e o bem-estar da pessoa, os benefícios de se viver de modo congruente com as próprias convicções e os sofrimentos provocados pela autotraição. Não elaborei mais esses pontos, menciono-os apenas para sugerir um modo de pensar a psicoterapia quando o cultivo da autoestima for
o objetivo básico, né? E ele trouxe realmente, né? Ele só citou, ele não quis aprofundar, ele não quis aqui trazer uma série de exercícios ou práticas, como ele até fez, né, em outros capítulos, mas ele deu sugestões, né, de como o terapeuta pode trazer para o processo algumas orientações, algumas diretrizes aqui, no sentido de desenvolver os 6 pilares. A atmosfera da terapia. Assim como entre professores e pais, talvez uma sólida atitude de aceitação e respeito seja a primeira maneira de o psicoterapeuta contribuir para a autoestima do seu cliente, ela é a base de uma terapia proveitosa. Essa atitude é transmitida na forma como o cliente é recebido quando chega ao consultório, no modo como olhamos para ele, como falamos com ele e como o ouvimos. Isso envolve coisas como cortesia, olhos nos olhos, não ser condescendente nem moralista, ouvir com atenção, estar interessado em compreender e ser compreendido, ser adequadamente espontâneo, recusar-se a ser colocado no papel de autoridade onisciente e recusar-se a acreditar que o cliente não é capaz de crescer. O respeito não se abala, seja qual for o comportamento do cliente. A mensagem que se transmite é: o ser humano é uma entidade que merece respeito. Você é uma entidade que merece ser respeitada. O cliente para quem ser tratado dessa maneira é uma experiência rara e até mesmo singular, com o tempo poderá ser estimulado a começar a reestruturar o conceito que tem de si mesmo. Carl Rogers fez da aceitação e do respeito o ponto central de sua abordagem terapêutica, por entender quão poderoso pode ser seu impacto. Lembro-me de um cliente ter me dito certa vez: fazendo uma retrospectiva da nossa terapia, percebi que nada do que aconteceu aqui causou tanto impacto como o simples fato de que sempre me senti respeitado por você. Tentei tudo o que pude para que você me desprezasse e me mandasse embora. Insisti para que agisse como meu pai. Você se recusou a cooperar. De algum modo, acabei tendo que lidar com isso, deixar o problema entrar. A princípio foi difícil, mas quando consegui, a terapia começou de verdade. Então, aqui ele está trazendo, né, o tipo de atmosfera que a gente tem que criar para ajudar esse cliente no próprio processo dele. E aqui ele traz um exemplo, né, de um cliente que fez de tudo para que ele agisse, né, com rejeição em relação a ele. E, ao contrário, ele se manteve, né, aceitando aquela pessoa ali em toda a sua totalidade, sem julgamento, né, sem condescendência, né, que a condescendência é o hábito que algumas pessoas têm de pré-julgar aquela pessoa baseada na experiência dela, né, baseada no que ela acredita que o outro é, sem ouvir esse outro na sua totalidade. Né? É aquela presunção de achar que eu sei mais sobre você do que você mesmo. Então, isso é condescendência. Né? Então, aqui ele diz que nós, né, profissionais ou pessoas, acho que até mesmo, né, professores ou um amigo, né, vamos colocar pessoas aí que estão numa posição de ouvir o outro. Nós devemos manter essa atmosfera de total aceitação e não julgamento, porque ele, enquanto entidade, merece ser respeitado. Né? Enquanto ser humano, tem todo o direito de ser respeitado em sua totalidade. Não importa, né, quem ele seja. Aliás, ele não está ali para ser julgado. Né? Então, isso por si só, essa postura, ela por si só, ela já é encorajadora, no sentido do... Ela por si só, ela já é, não encorajadora, não é isso que eu quis dizer, ela por si só já impacta essa outra pessoa de uma maneira que faz ela pensar a respeito, né, de como ela se sente quando ela é aceita. Né? Isso por si só já leva o indivíduo a refletir, né, como eu me sinto quando eu sou aceita. Então, é muito interessante, né, quando essas coisas acontecem. Então, aqui ele trouxe o exemplo, né, de um paciente, né, de um cliente dele,
que por mais que ele tentasse, né, fazer com que ele o rejeitasse, né, ou tivesse alguma atitude contrária, né, desrespeitosa com ele, não conseguiu, e ele teve que encarar isso, e aí sim o processo terapêutico começou de verdade. Quando o cliente está descrevendo sentimentos como medo, sofrimento, raiva, em nada ajuda a responder-lhe. Ah, você não devia se sentir assim. O terapeuta não é um animador de plateias. O melhor é expressar os sentimentos sem ter de lidar com críticas, condenações, sarcasmos, perguntas inadequadas e lições de moral. O processo de expressão é com frequência intrinsecamente curativo. O terapeuta que não se sente à vontade com sentimentos fortes precisa trabalhar consigo mesmo. Ser capaz de ouvir com serenidade e empatia é básico na arte de curar. Também é básico nas amizades autênticas, isso para não falar de amor. Quando a necessidade que o cliente tem de expressar-se emocionalmente tiver sido satisfeita, então pode ser proveitoso convidá-lo a explorar os sentimentos mais a fundo e a examinar seus pressupostos subjacentes que talvez devam ser questionados. Tá? Então, aqui ele complementa, né, em relação à postura. Pode-se concordar em tese com o mérito da aceitação e do respeito, mas praticá-los, mesmo entre os terapeutas mais bem-intencionados, não é sempre tão óbvio. Não estou falando de erros evidentes, como recorrer aos sarcasmos, à condenação moral ou a qualquer outro comportamento humilhante. Estou falando de formas mais sutis de abuso de autoridade, da falsa superioridade, como, entre aspas, sem mim, você está perdido. E outras que coloquem o cliente numa posição inferior e sugiram a onisciência do terapeuta. A psicanálise que tomou seu modelo da tradicional relação médico-paciente pode ser especialmente vulnerável a esse erro, que também pode aparecer em qualquer escola terapêutica. Tem muito menos que ver com a orientação teórica do terapeuta do que com sua capacidade de lidar com as necessidades pessoais de ser admirado e apreciado. Gosto de dizer a meus alunos, o objetivo não é provar que você é brilhante, e assim assistir o cliente na descoberta de que ele é brilhante. Bom, então aqui ele traz uma crítica, né, extremamente elegante, né, em relação à postura que alguns terapeutas tomam na sua relação com o paciente, né? Essa postura de onisciência, né, de que ele é superior, de que ele é o dono da razão, que ele é praticamente um deus, né? Essa qualidade de onisciência, né, é quase que uma divindade, né? E que nós devemos realmente, né, tomar cuidado, e por isso que todo terapeuta tem que se trabalhar, tem que se auto-investigar. Por quê? Porque ele pode estar transferindo ali dentro daquele processo com o paciente as suas próprias necessidades, né, de ser admirado, de ser colocado, né, nessa posição. Então, aqui ele faz, né, uma crítica extremamente elegante aqui em relação a essa postura de superioridade que alguns se colocam, e essa também, essa necessidade de ser admirado, que muitas vezes não está muito claro para o próprio terapeuta, e que ele transfere ali na relação, né? Então, ele chama, né, ao final aqui, a atenção para uma questão que eu acho que ele é extremamente assertivo em relação a isso, eu concordo com ele, que é que o objetivo, né, num processo com o outro, né, num processo de, de facilitação da cura do outro, não é provar que você é brilhante, mas sim assistir o cliente na descoberta de que ele é brilhante. Então, é o potencial daquela pessoa que precisa surgir e precisa ser explorado, e nós ali estamos apenas sendo os facilitadores, né, desse processo. Essa é uma das razões de eu preferir o aprendizado vivencial ao ensino explícito. Entre parênteses, não nego que às vezes ele seja apropriado. No aprendizado vivencial, que em geral envolve a utilização de exercícios psicológicos, processos, atribuições de tarefas, etc., o cliente descobre realidades relevantes, em vez de ouvir uma autoridade falar a respeito delas. A autonomia é fortalecida na própria natureza do processo de aprendizado,
Então, aqui, esses exercícios, né, que nós podemos colocar para que o cliente faça, depois que ele sai ali daquele momento com a gente, né, eu, por exemplo, eu adoto o plano de assessoria. No plano de assessoria, tem ali uma série de exercícios em que esta pessoa, ela é convidada a trabalhar no processo dela de forma autônoma, né? É, aqui ele faz uma crítica, embora ele diz que é necessário, essa postura de estarmos sempre na condição de professores, né, ou aquele que está facilitando o conhecimento, muitas vezes estimula uma dependência, né, nesse cliente. E que, embora seja necessário esse cliente ter certos conhecimentos, eu também concordo que ele também precisa ter, mas quando a gente coloca essas atividades, esses exercícios, ou essas orientações que faz com que ele pense por conta própria, isto vai ajudá-lo muito mais no processo do desenvolvimento da autonomia dele, né, do que necessariamente ele vem, conta todos os problemas, né, que ele teve durante a semana, os conflitos que ele teve durante a semana, ali durante uma meia hora, 40 minutos, e aí no final a gente dá só uma devolutiva e ele vai para casa com, com aquela questão apenas, né, na cabeça, com aquelas últimas palavras, né, como se aquilo fosse, digamos assim, um fechamento, né, um diagnóstico apenas da situação. Então, é muito interessante, né, quando você traz, né, essa abordagem, né, com a autoestima como eixo de referência, você ajuda esta pessoa a desenvolver a autonomia dele, a pensar por conta própria. E sim, eu sempre digo isso, não, não receba tudo aquilo que eu falo como uma verdade absoluta. Eu também erro nas minhas percepções. Eu também posso estar errada a respeito de algo que eu enxerguei. Né? Então, aprenda sempre a pensar com autonomia. Né? Essa é uma coisa que eu também adoto e concordo, né, e assino embaixo aqui em relação ao que o Nathaniel Branden diz. Então, vamos lá, revelando o lado brilhante. A maior parte das pessoas que busca psicoterapia tem como objetivo básico compreender-se. Elas querem sentir-se visíveis ao terapeuta e adquirir mais visibilidade perante si mesmas. Para muitas delas, e aqui a influência da psicanálise tradicional é profunda, a autocompreensão está principalmente associada à revelação de segredos obscuros. Freud, o pai da psicanálise, disse uma vez que a diferença entre o trabalho da psicanálise e o de um detetive é que, para esse último, o crime é conhecido. E o desafio é descobrir a identidade do criminoso. Ao passo que, para a outra, o criminoso é conhecido e o desafio é descobrir o crime. Mesmo que não se tome isso ao pé da letra, as implicações são, sem dúvida, desagradáveis. Muitos clínicos, não necessariamente psicanalistas, compartilham dessa visão. Bom, então aqui ele está fazendo uma crítica, óbvio que muito elegante, né, à forma da psicanálise tradicional, que é a busca pelo lado obscuro, né, do cliente, né, onde os seus segredos ocultos, né, trazer aquilo que ele nega, né, ou as suas defesas inconscientes, o que não é ruim, tá, ele ainda vai falar sobre isso também, mas aqui ele tá introduzindo porque ele quer trazer o quê? O que no caso da autoestima como eixo orientador traz de diferente disso. O orgulho profissional dessas pessoas está centrado na habilidade de conduzir o cliente ao confronto com o lado escuro, na terminologia junguiana, a sombra, e integrá-lo em vez de rejeitá-lo. Com certeza pode ser um projeto necessário e importante. Entretanto, a terapia centrada na autoestima tem outras prioridades. A ênfase é diferente. Não existe necessidade menos reconhecida pelas pessoas que a de entrar em contato com suas fontes não identificadas e talvez rejeitadas. É a necessidade de entender os pontos fortes que elas não conhecem, o potencial que nunca foi explorado, a capacidade à qual nunca recorreram, de se curarem e se desenvolverem. A diferença básica entre os terapeutas, seja qual for a sua orientação teórica, é pensar em sua tarefa em termos principalmente de revelar valores ou deficiências, virtudes ou imperfeições, recursos ou falhas.
A psicoterapia centrada na autoestima enfoca o positivo, a revelação e a ativação dos pontos fortes, como sua prioridade máxima. Trata necessariamente dos pontos negativos, mas sempre no contexto de enfocar e enfatizar os positivos. Qualquer um que tenha certa familiaridade com a psicologia sabe o perigo que é rejeitar o assassino interior. Muito menos pessoas sabem a tragédia que é negar o herói interior. Em psicoterapia, em geral, é muito fácil ver a parte neurótica do indivíduo. O desafio é ver e mobilizar a parte saudável. Bom, então aqui ele está dizendo qual que é o enfoque, né? Qual que é a diferença das terapias tradicionais e com o enfoque da autoestima, né? Como eixo orientador. A autoestima enfoca o positivo. Ela vai buscar não só as sombras, mas também os potenciais escondidos, né? As capacidades que não são colocadas em prática. Ela vai também trazer esse indivíduo, né? A operar de maneira positiva e descobrir o seu lado brilhante. Acontece de, às vezes, simplesmente ignorarmos nossos recursos positivos. Não reconhecemos tudo de que somos capazes. Outras, contudo, reprimimos esse conhecimento. Lembro-me de há muito tempo ter trabalhado em terapia de grupo com uma jovem que se sentia muita vontade dizendo as coisas mais negativas e ultrajantes, e injustas também, sobre si mesma. Pedi-lhe, a título de experiência, que ficasse na frente do grupo e repetisse várias vezes em voz alta. Na verdade, sou mesmo muito inteligente. A voz desapareceu e, a princípio, ela não conseguiu. Ajudei-a, então, a dizer a frase e ela começou a chorar. Por causa disso, dei-lhe a sentença base. A pior coisa de eu admitir minha inteligência é que estes foram os primeiros finais que ela apresentou. Minha família vai me odiar. Dizem que ninguém na minha família tem cabeça. Meus irmãos vão ficar enciumados. Eu não vou mais pertencer a lugar nenhum. Eu vou ter de assumir a responsabilidade por minha vida. Dei então a base. Se eu usasse minha inteligência para resolver meus problemas dentre os finais, estavam. Veria que já sou responsável pela minha vida, quer eu admita, quer não. Veria que estou vivendo no passado. Veria que não sou mais uma garotinha. Veria que é a garotinha que tem medo, não eu, como mulher adulta. Tomaria posse de minha vida. Então, como todo mundo já sabe, né, a essa altura, o Nathaniel Branden trabalha com essas frases, né, ele trabalha com a conclusão de frases, né, ele dá uma sentença e pede para a pessoa concluir com 5 ou 6 finais, de forma aleatória, sem muita racionalização, para entender o que está no inconsciente dessa pessoa. Então, aqui, ele trouxe uma base para entender qual que era o problema dessa pessoa admitir que ela era inteligente, porque essa era uma questão para ela. Então, vocês percebam o que estava escondido aí no inconsciente dessa pessoa, os potenciais, um potencial que ela estava negando e por que ela estava negando. Bom, no livro tem mais uma sentença que eu não trouxe aqui para não me estender muito, né? Mas eu recomendo que você também faça esse exercício de conclusão de frases, né? Não em relação à inteligência, mas você coloque aí qualidades, né, potenciais ou questões suas positivas, né, potenciais que você tem que você não costuma usar. Será por quê? O que você está querendo esconder? Né? Eu recomendo que todos façam aí também. É muito positivo esse exercício aqui. Ele traz à tona questões assim que a gente nem imagina. Existem muitas maneiras de um terapeuta habilidoso pôr seu cliente em contato com seus recursos positivos e não há necessidade de explorá-las agora. O que nos importa aqui é apenas a questão básica. O terapeuta está basicamente orientado para as falhas ou para os recursos positivos? Também não se pode sempre tomar a palavra do terapeuta ao pé da letra, já que o comportamento com frequência difere da crença professada. Um dos segredos das grandes contribuições que Virginia Satir nos deu como terapeuta familiar foi a sua convicção de que as pessoas possuíam todos os recursos de que necessitavam para resolver seus problemas, e a capacidade de transmitir essa convicção aos seus clientes.
Então, aqui ele está citando, né, uma terapeuta familiar, sobre essa questão, né, de que todos nós temos recursos, né, e habilidades necessárias, né, para resolver os problemas, e que o terapeuta também precisa acreditar nisso, né, ele precisa acreditar que o cliente tem essa capacidade, tem essa habilidade, confiar no processo. Estratégias de sobrevivência. O cliente precisa entender que o ser humano é, por natureza, um solucionador de problemas. As soluções que produzimos em resposta às dificuldades e desafios com que nos confrontamos visam, consciente ou inconscientemente, satisfazer nossas necessidades. Às vezes, os meios que adotamos não são práticos e talvez sejam até autodestrutivos, neuróticos, entre aspas. Mas, em algum nível, nossa intenção é cuidar de nós mesmos. Mesmo o suicídio pode ser entendido como um trágico esforço de cuidar de si mesmo, para talvez fugir de um sofrimento intolerável. Quando jovens, rejeitamos e reprimimos sentimentos e emoções que evocam a desaprovação dos indivíduos significativos em nossa vida e que abalam o nosso equilíbrio. E mais tarde pagamos o preço com a autoalienação, com percepções distorcidas e muitos outros sintomas. Né? Então, aqui ele está falando, né, das estratégias neuróticas, né, que todo indivíduo adota para não entrar em contato com as suas questões mais dolorosas, né, entrar em contato com as dores, né, mesmo, né, com a sua sombra, como ele diz aqui. Vista da perspectiva de uma criança, porém, a repressão tem utilidade funcional, tem valor de sobrevivência. Sua intenção é tornar a criança capaz de levar uma vida bem-sucedida, ou, pelo menos, minimizar a dor. Novamente, quando somos jovens, podemos experimentar muito sofrimento e muita rejeição e desenvolver uma política autoprotecionista, de rejeitar antes os outros. Essa política não traz felicidade. E, no entanto, sua intenção não é causar sofrimento, mas reduzi-lo. As estratégias de sobrevivência que não servem aos nossos interesses, mas que de fato nos magoam, e às quais mesmo assim nos agarramos como náufragos ao salva-vidas no mar turbulento, são aquelas que os psicólogos chamam de neuróticas. As que servem aos nossos interesses são chamadas adequadamente de adaptações positivas, tais como aprender a andar, falar, pensar e ganhar a vida. Aqui ele está introduzindo, né, porque ele vai entrar depois em subpersonalidades, né, esses mecanismos de defesa que todos nós desenvolvemos ao longo de uma vida para não entrar em contato com as nossas questões dolorosas, né, aquilo que a gente criou lá atrás para não desagradar nossos pais, professores ou pessoas importantes da nossa vida, né, que quando não são confrontadas, né, se transformam em comportamentos inconscientes e neuróticos e trazem muito sofrimento para a nossa vida. Mas que, quando funcionam, né, são chamados de adaptações positivas. Né? Não é toda estratégia de sobrevivência que a gente adotou que é negativa. Algumas são positivas, né? Mas todas elas serviram para nos proteger. Elas tiveram um objetivo positivo, né? Embora algumas tragam aí muitos prejuízos, né, para os nossos relacionamentos, para o nosso bem-estar interior, para a nossa qualidade de presença, né? Então, aqui ele está introduzindo algo que ele vai trazer depois, que é o exercício, né, de integração de subpersonalidades. O cliente pode se envergonhar profundamente de suas reações disfuncionais aos desafios da vida. Ele não vê seu comportamento a partir da perspectiva de sua utilidade funcional pretendida. Tem consciência da sua timidez, da agressividade exagerada, da evitação da intimidade humana e da sexualidade compulsiva, mas não de suas raízes. Não está em contato com as necessidades que está cegamente tentando atender. A vergonha e a culpa não lhe facilitam a melhora de seus problemas, mas, ao contrário, dificultam-na. Então, uma das maneiras de promovermos a autoestima é educando o cliente na noção de estratégias de sobrevivência, ajudando-o a ver que seus erros mais graves podem ser entendidos como tentativas malogradas de autopreservação. O sentimento de autocondenação deve ser examinado e entendido, mas, feito isso, se ele continuar presente, deixa de ter utilidade. Né? Então, aqui ele está dando exemplo, né, de algumas estratégias de defesa adotadas pela pessoa
que acabam se transformando em comportamentos das quais ela se envergonha, né, das quais ela não gostaria, né, de continuar. Mas, quando o terapeuta traz essa consciência para o seu cliente, olha, isso daqui foi, foi eficiente em algum momento da tua vida, isso serviu para você em algum momento da sua vida, né? Hoje, não é uma estratégia de sobrevivência que funcione, mas ele precisa entender. Aqui ele tá dizendo que ele está trazendo isso para que a gente estimule essa pessoa a, a abandonar, né, esse sentimento de autodestruição, deixar de se ver por essa perspectiva e entender a fundo a raiz da sua questão, né? Então, esse sentimento de autocondenação que ele está dizendo aqui, ele deve ser examinado e entendido, mas ele não deve ser perpetuado. E uma das formas, né, é trazendo a consciência para como esse mecanismo de defesa foi construído para essa pessoa, para que ela entenda ela a si mesma a fundo, certo? Em outras palavras, ele está dizendo aqui que no tratamento com o cliente, ele precisa ter consciência, né, dos seus próprios processos. O terapeuta não tem que simplesmente dar uma devolutiva no sentido assim, olha, vamos trabalhar isso, vamos entender isso de uma maneira que, pelo ponto de vista moralista ou pelo ponto de vista funcional mesmo daquela questão, mas entendendo ela mais a fundo, na sua raiz. Quando esse sentimento arrefece, o cliente está mais livre para considerar as soluções que melhor satisfaçam suas necessidades. Se você mesmo percebe que o que faz não funciona, estaria disposto a buscar alternativas que lhe pareçam mais satisfatórias? Estaria disposto a experimentar uma outra coisa? Então, essa é a pergunta que ele faz aqui, né, para o cliente. Será que quando você entende que esse mecanismo de defesa ele não é mais necessário, você estaria disposto a, a criar uma estratégia mais positiva, né, para essa sua necessidade? Né? Então, é isso que ele está perguntando aqui. Olha, já terminamos. Então, no próximo encontro, nós vamos entrar integrando subpersonalidades, né, que é onde ele começa a dar esses exercícios em que ele ensina como que a gente pode trabalhar com o nosso cliente para que ele integre, né, esses aspectos negados, né, que se transformaram em comportamentos aí, neuróticos, através dos exercícios da integração de subpersonalidades. Então, é muito interessante essa parte 2 aqui do capítulo 16. O capítulo 16 ainda é bem grandinho, a gente vai trabalhar bem ele no nosso próximo encontro, certo? Mas a gente termina aqui a parte 1 do capítulo 16, autoestima e psicoterapia. Gente, eu estou gostando muito desse capítulo, porque ele dá alguns direcionamentos, né, de como que a gente pode trabalhar com os nossos clientes, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado. Bom, então, gente, eu estou terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da leitura desse capítulo. Então, mais uma vez, se você é novo por aqui, eu convido você a acessar o link abaixo aí do grupo do WhatsApp, para você ter acesso lá à nossa pequena comunidade de leitura do livro da Autoestima e Seus Seis Pilares. A proposta é que a gente tire dúvidas, né, ou compartilhe aí os seus dilemas e questões em relação ao tema, né, da autoestima, e de quebra você vai receber o PDF do livro, vai poder fazer a sua leitura também, acompanhando aí com a gente. Ou então, gente, adquira o teu livro lá pela estante virtual, né, de segunda mão, porque, infelizmente, nós não estamos podendo adquirir mais esse livro aqui no Brasil. Eu espero que logo, logo as editoras se atentem, né, para a importância dessa obra e faça a reedição dela aí, porque tem muita, muita gente que busca por esse assunto, e eu acho que a autoestima é um assunto cada vez mais buscado pelas pessoas, né, e cada vez mais as pessoas estão entendendo, né, a importância de cuidarem de si mesmos, vivendo que uma autoestima fraca, uma autoestima que não foi bem construída,
ela causa aí inúmeros sofrimentos para a nossa vida, né? Para o nosso convívio social, para os nossos relacionamentos, para a nossa vida profissional, não é mesmo? Enfim, então eu convido você, claro, também a curtir aí o nosso vídeo, a se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acredita que vai se beneficiar desse conteúdo, certo? Gente, então, muito obrigada pela tua companhia e a gente se vê na nossa próxima leitura comentada do capítulo 16, agora com a parte 2, vamos falar de integrando subpersonalidades, é um assunto muito interessante, viu? Vejo vocês, até lá.